bem-vindos. Nós estamos aqui hoje no programa Olhar e nós temos como convidado Pai Ortiz, que é o coordenador geral da Carta Magna da Umbanda. Eu quero convidá-lo para estar aqui conosco nesse bate-papo gostoso, cheio de informação, de muita, talvez, descontração, porque a gente está falando com amigos e quando a gente fala com amigos é a mesma coisa que recebê-los em casa. Ortiz, obrigada por estar aqui hoje. Bom, Vanessa, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho para a nossa comunidade, falar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E é sempre aquele negócio gostoso de você valorizar, né, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, do qual você também faz parte, né? Eu agradeço. É sempre, na realidade, como eu havia falado, a gente tem que, na realidade, valorizar o que a gente faz. E eu acho que talvez o grande motivo de estarmos aqui é entender um pouco da sua história, da sua trajetória, de como que a gente chegou até este momento. Porque ninguém chega aqui sem ter caminhado antes, né? Você, casado, pai, tem uma profissão, além do lado espiritual. Queria que você contasse um pouquinho mais aí para que todos nós, além de mim, que a gente já tem uma amizade, mas as pessoas ainda não conhecem o Ortiz. Então, na verdade, vou contar um pouco da minha história. Eu venho de berço umbandista. Nasci dentro de um terreiro, praticamente. Minha mãe, ela é mãe pequena de um terreiro de Umbanda, o Caboclo Sete Flechas, do qual o dirigente espiritual lá, português, né, tive essa felicidade de nascer já dentro desse contexto espiritual. E no decorrer do tempo, já com 7 anos de idade, já vestia branco, já fazia parte já das vigílias de trabalho e, é lógico, naturalmente a gente veio a fazer o desenvolvimento da espiritualidade, das manifestações, das incorporações, né? Uma trajetória que com 19 anos de idade já estava sendo consagrado para pequeno do terreiro e com 29 anos estava abrindo a minha casa. Então você se desvinculou da casa que você nasceu, entre aspas, né? Você abriu a sua própria casa, que seria, claro, uma ramificação da sua casa matriz, vou chamar assim? Sim, na verdade eu venho de uma casa, eu chamo casa de raiz. Né? Há 5 anos atrás eu perdi meu avô de santo, certo. Né? Da onde veio ali toda uma história vinculada aos trabalhos que hoje eu desenvolvo. Passei pela casa da mãe Olga, né, do Caboclo Guaraci, onde fiz todo um trabalho, os preparos, para que realmente a gente levando esse axé, né, trazendo da raiz da qual a gente entrou, a fazer com que as coisas fluíssem dentro do lado da espiritualidade. E até uma coisa importante, que hoje a gente vê a necessidade daquele que é dirigente espiritual, ele contar um pouco da sua história e falar que ele tem fundamento, e falar que ele veio exatamente de uma casa que tem raiz. Eu acredito que isso hoje em dia é muito importante a gente falar sobre isso. Sem dúvida. Eu quero até voltar um pouquinho antes que você falou para mim. Com 7 anos você já tinha aí o seu entendimento como uma pessoa que tinha uma espiritualidade a ser desenvolvida, claro, conforme você fosse crescendo também. E recentemente a gente teve algumas discussões aí nas redes sociais, principalmente, dessa participação das crianças dentro dos trabalhos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua visão, sobre o seu olhar, já que o programa é Olhar, para que a gente possa entender, porque diferente, por exemplo, o candomblé pode ser diferente, dentro da Umbanda é outra. Eu queria que você explorasse aí, até porque pela sua própria experiência. Olha, eu acredito que eu sou o que eu sou hoje por conta da infância que eu tive. Eu acredito que hoje um pai e uma mãe que tem exatamente o seu lado espiritual voltado à Umbanda ou ao Candomblé, ele tem que inserir a sua família dentro desse contexto em todas as ações. Lembrando que religião ele vem dentro do aspecto de educação. E a educação aos mais velhos, principalmente, né, a gente teve isso muito, uma pela própria família, e outra muito pela questão da religião. Porque o respeito ao mais velho, o respeito àquele que chegou primeiro, né, ele vem daí. E eu acredito que, mesmo ainda sem ter o contexto do saber estar dentro de um terreiro com 7 anos de idade, mas ali eu já me comportava de forma adequada dentro dos princípios da espiritualidade da Umbanda, né? E eu creio que esse tipo de passo
meu pai me pegou a mão, minha mãe pegou a mão, me levou, eu acho que deu todo um caminho diferenciado para mim. Então eu me sinto assim, feliz, porque às vezes as pessoas não têm esse privilégio. Eu conheço muitos, tem até filhos de santo que eram de outros segmentos e pouco tempo já adultos entraram dentro de um terreiro de Umbanda, né? Ou a gente vê as pessoas às vezes já adultas, maduras, entrarem dentro de uma roça de candomblé. Então, é lógico que para quem é criança é um privilégio, e como eu volto a falar, é extremamente importante a questão da educação. De um modo geral, deixa eu ver se eu consegui compreender, se todos vão compreender igual. Na sua visão, você se sente privilegiado por ter tido essa oportunidade desde cedo, né, de ter começado o seu caminho espiritual mais cedo que a grande maioria, dentro da Umbanda, dentro das religiões de matriz africana, e por essa experiência ter vindo mais, a gente mais fresco, cabeça mais aberta talvez, então você encara isso de uma forma mais natural no seu dia a dia. A espiritualidade é uma coisa natural, então. Não, eu vejo, a Umbanda ela faz parte do meu contexto 24 horas por dia, desde quando eu me entendo por gente, né? Então eu acredito que é diferente, eu acho que é diferente. Você já vindo já de uma família que tem essa característica de trabalho religioso, né, eu acredito que toda a religião, tá? Voltando ainda na questão da educação da criança, tá? A religiosidade seria então um dos pilares para uma boa educação. Sim, sem dúvida. Eu vejo e defendo a religião como um pilar de educação, de respeito ao próximo. E principalmente eu volto ainda a falar que a religião de Umbanda e a religião de Candomblé está muito à frente nessa questão do respeito ao mais velho. Então a gente observa hoje, no meio que a gente vive, né, no país, não só no país, mas no mundo inteiro, né, essa necessidade de ter um olhar para os mais velhos. E a religião de matriz africana e ameríndia tem esse olhar. Essa sociedade que a gente vive muitas vezes, né, é cruel. A gente recentemente também viu os casos, por exemplo, do massacre de Suzano, né, de jovens tão jovens e tão talvez perdidos, né? Se acredita que se eles tivessem uma religiosidade, seja ela qual for, né, sem nenhuma bandeira à frente, mas seja ela teria outra conotação, essa sociedade teria mais respeito com os professores. A gente vê casos de agressão a professor, a pais, sem respeito hoje, porque se perdeu isso. Olha, a sociedade em geral, ela hoje sofre uma questão muito caótica no que diz respeito à questão da educação. A educação não só dentro do quesito escola, mas dentro das casas, dentro das famílias. Então, o estar inserido dentro de um contexto religioso e ser educado dentro daquele contexto religioso é o diferencial hoje. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em lidar com situações de mídia social e está preocupado com outras situações e não estão preocupados com seus filhos dentro de casa, com o que eles estão olhando na internet, né, o que se busca como amizade. Então acredito que nós, enquanto religiosos, como eu falei, eu tive essa oportunidade de ter amiguinhos que também eram da mesma... Cria-se laços mais profundos. Então, né? Os laços, além de serem mais profundos, você chega, você senta à mesa, você pede a bênção. A mãe, o pai, o mais velho. Lembro ainda andando com meu avô na rua, que você passava uma pessoa com cabelo já grisalho, você pedia a bênção sem sequer conhecer a pessoa. Mas isso daí vem principalmente desse traço religioso que a gente acredita. Então eu acredito profundamente que a sociedade devia se preocupar, como vem se preocupando, né, com determinados assuntos, quando fala de religião de matriz africana, que as pessoas pouco entendem, de se preocupar um pouco mais em saber o que somos. Esse é um dos objetivos de estarmos aqui hoje, para que todos a gente possa entender qual é a nossa base. Eu acho que qual é o intuito da religião como um todo, né? A religiosidade de matriz africana, ela tem isso. Então a gente tem, na realidade, uma característica
vamos dizer, como uma das pedras mais fortes ali dentro, que a educação é o respeito, é ter essa convivência harmônica com outras pessoas que são diferentes, mas que ao mesmo tempo estão no mesmo ambiente e que têm o mesmo tipo de fé, é isso? Sem dúvida. Eu já de muito tempo, já jovem, eu sempre fui uma pessoa que busquei exatamente mostrar para as pessoas que não eram do mesmo segmento que eu sou, né, entender aquilo que eu faço. Isso daí já era nato na minha pessoa. Então já tive várias oportunidades, inclusive de ser chamado, isso jovem ainda, ser chamado em grupos de protestantes, jovens, para discutir a questão de Deus. E é lógico que esse tipo de tarefa, eu acho que não cabe apenas a uma pessoa. Eu acho que ele cabe a todo aquele que é religioso, seja ele de Umbanda ou Candomblé, mostrar para as pessoas que acreditamos em uma força criadora. E que essa força, ela tem um fator. Eu vou até te pedir para que a gente não perca essa frase, para que todos possam mostrar que existe uma força criadora, que a gente vai agora para um comercial, para que a gente possa, na verdade, voltar e desenvolver esse pensamento, porque eu acho que talvez aí seja o X da questão. Gente, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Voltamos. Eu estava aqui conversando com o Ortiz, para quem está chegando agora. Ortiz é coordenador da Carta Magna da Umbanda, é pai de santo da Umbanda há 21 anos, como ele já nos contou aqui. E eu queria agora que a gente falasse especificamente desse trabalho que você faz com a Carta Magna da Umbanda. Eu sei que você viaja muito, é difícil, eu quero até mais uma vez agradecer a sua presença, porque eu sei o quanto é difícil tê-lo aqui, né? Você tem também suas tarefas dentro da sua própria casa de santo e também na sua profissão, que você é protético, é isso? Sim, eu sou protético dentário. Mais um motivo para estar andando de branco, é isso? Mas de qualquer forma, eu sei que esse trabalho só evolui ao longo do tempo. Essa é a primeira versão que você nos trouxe, é isso? Na verdade, nós estamos aí em uma segunda versão de um trabalho. Tá. O intuito da Carta Magna é que ela, a cada 2 anos, ela se atualize. Porque hoje a gente tem opiniões diversas, a gente tem uma situação regional. O nosso país ele é muito grande, ele é um país continental. E as regiões, elas entendem Umbanda, cada um a sua forma. Agora, você congregar tudo isso dentro de um trabalho, isso daí leva tempo. E como eu havia falado, é um trabalho póstumo, porque é um trabalho que ele, ao longo do tempo, ele vai exatamente fazer com que ele realmente se fixe. Hoje você é o coordenador central, ela é uma associação, uma federação, como que eu denominaria isso? Nós estamos com o Instituto Carta Magna da Umbanda. O Instituto ele tem uma função, que é ser mantenedor do trabalho. Independente do Ortiz estar à frente, outras pessoas poderiam tocar isso? Na verdade, a figura do Ortiz, ele é só o quê? É para manter um trabalho, porque é para você chegar em qualquer tipo de situação, de organização, seja numa empresa, seja em qualquer tipo de segmento dentro da sociedade, e principalmente hoje dentro de uma religião, você encontra adversidades. E as adversidades eu vejo como normais e importantes. Porque toda crítica, ela é valiosa para os nossos dias. Porque é um trabalho que ele tem que ter a sua crítica. Porque é só através da crítica que você melhora. E eu acredito que quando a pessoa dá a sua opinião, e realmente existe argumentação para a sua opinião, isso tem que ser levado em conta. Então por isso que a gente tem ido em alguns estados, conversado com grupos, e cada um expõe o seu pensamento, o seu posicionamento para que isso possa ser avaliado. Você tem, então, vou chamar como se fossem bases em diversos estados e cidades que trazem essas informações, esses comentários, é isso? É assim que você trabalha? Sim, olha, temos alguns estados específicos com trabalhos efetivos. Certo. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Fortaleza, Santa Catarina e Paraná. Esses estados, eles estão à frente de um trabalho. Existem outras opiniões de outros estados, mas não existem grupos de trabalho que são pensadores dentro de um contexto do trabalho em si. Que ainda estão se formando, é isso? Estão se formando. Como eu falei, o país ele é muito grande.
E existem outras novidades, como ainda não surgiram ainda determinadas situações de serem ainda incrementadas, ainda vou deixar para um próximo programa, claro, quando nós conversarmos. Mas existem muitas coisas boas que estão por vir em relação à organização para a própria comunidade religiosa. Eu sei de alguns projetos que você tem, mas a gente vai guardar esse segredinho aí só mais um pouco para que a gente possa explorar mais. Então, através desses grupos que você chama de trabalho efetivo, eles se reúnem, eles discutem, eles transmitem essa informação da Carta Magna de que forma? Eles têm esse material para distribuir nas suas regiões? Olha, o material ele se esgotou, o impresso. Nós temos ele disponível em PDF no site, né, que é o site www.cartamagnadaumbanda.com.br, onde a pessoa pode acessar e baixar e poder estar aí interagindo conosco em relação ao processo do trabalho, né? Os grupos em si, eles têm uma finalidade, que é exatamente que não é fácil você entrar dentro das casas e falar que existe um trabalho. Isso não é fácil, porque existe hoje no nosso país, né, terreiros que não se mostram. A população de branco, ela é imensa. E na verdade, se ela realmente se mostrasse, seria a maior religião do país, afro. Então, infelizmente, a gente tem muita resistência, e por isso que eu falo que é um trabalho que vai demorar muitos anos para se estabelecer como a gente pretende. Quando você me falou que o país tem dimensões continentais, não só isso, né, que de repente você tenha uma dificuldade em receber. Vê se eu peguei o seu pensamento. Quando você leva isso para uma casa, ela talvez não concorde com tudo e talvez ela rejeite esse primeiro momento do documento até ela realmente conhecer qual é o objetivo e que ela pode ser alterada, é isso? Eu vou tirar uma base por minha pessoa. Qualquer pessoa que chegar na minha casa, dentro do meu trabalho, com uma proposta como essa, é lógico que eu vou ficar como observador a princípio, tá? Porque é difícil quando você vai mexer dentro do quesito religião. Embora o trabalho ele não entra na parte litúrgica. Pelo que eu já li do documento, ele é como se fosse uma lei que rege um tipo de estatuto para algumas práticas ligadas mais à sociedade. Por exemplo, vocês abordam o caso, por exemplo, de qual é a visão, segundo a Carta Magna, do aborto. Sim. Do suicida. Sim. Então é como se, entre aspas, validasse uma prática que já é comum, a visão umbandista, em relação aos sistemas da sociedade. Os temas da sociedade foi pelo seguinte também, tá? Hoje nós temos discussões interreligiosas. Então quando você vai fazer uma discussão interreligiosa que tem um determinado tema, né, seja a doação de órgãos, seja a cremação, né, seja o aborto, sobre a questão de etnia, eu acredito que toda religião ela tem que ter uma resposta. Até porque ela possa se fixar como religião e poder responder à sociedade aquilo que ela prega. Então, eu acredito que é um ponto positivo. A outra parte que está vindo para a Carta Magna, que agora é a cartilha de ética, que vai estar sendo colocado dentro do trabalho. Então, o trabalho em si, ele entra dentro de um postulado, que vai exatamente, não sendo obrigatório, ninguém é obrigado a seguir os ditames da Carta Magna, mas é um diferencial, porque sabemos nós que tem muitos trabalhos espirituais que não condizem com a realidade daquilo que nós praticamos. Então a gente tem uma defesa. Se a pessoa pratica algo que está fora daquilo que é o ideal para a comunidade religiosa, nós temos um documento que nos defende em relação a esse tipo de prática. Então acredito que é aí que entra a importância do documento em si. A dificuldade de a gente estar inserido nesse contexto geral da comunidade é que a gente sabe que aqueles que esbravejam contra alguma coisa boa é porque alguma coisa há dentro do seu trabalho. Quando eu te ouço falar, eu tenho a certeza que a gente está no momento certo, porque eu acho que só através da comunicação, através das informações corretas é que a gente consegue realmente ter mais força e que nem você falou, tirar essa outra cor e assumir o branco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que o momento é esse, a gente está no momento ideal de organização, a gente está no momento ideal de se conversar
Eu acredito que todo trabalho hoje, Vanessa, a gente tem que ter um ponto. Se a pessoa tem um trabalho para a comunidade, que seja aberta para a comunidade discutir esse trabalho. Porque senão ele se fecha em um pequeno grupo e morre. Então esse trabalho, ele está aberto para todo umbandista, ele está aberto para os irmãos do candomblé, para que venham conhecer e nos apoiar, porque eu digo da seguinte maneira, tudo aquilo que é bom para o candomblé vai ser bom para o umbanda. E tudo aquilo que é bom para o umbanda será bom para o candomblé. Porque quer queira, quer não, estamos dentro de um mesmo campo de ação, onde somos atingidos o tempo todo por essa mídia que existe. Chegamos aqui no mesmo navio. Exatamente, então a gente tem essa oportunidade, está aqui no olhar, né? No olhar dos nossos irmãos e que eles possam se unir e agregar valores importantes a esse trabalho e a outros tantos que existem por aí e que valorizam aquilo que nós somos. Ortiz, eu quero que você primeiro nos conte aí, para a gente finalizar, como que pessoas que começarem a ler, por exemplo, baixar esse documento em PDF lá no site, você repete para mim, é Carta Magna? É www.cartamagnadaumbanda.com.br. Ele vai acessar e baixar o PDF lá e vai ler. Se ele se interessar em participar de algum grupo, tal, o que ele tem que fazer? No mesmo site, ele pode clicar um link e se cadastrar. Existe um cadastro do terreiro, existe um e-mail que ele possa entrar em contato conosco. É lógico que às vezes demora para a gente poder entrar em contato, porque a quantidade de informação que a gente recebe não é pequena, né? Para ele poder estar interagindo conosco. E eu posso deixar aqui, de uma forma muito tranquila também, o meu WhatsApp, para que as pessoas possam, no caso, quiser fazer parte, quiser realmente trazer a sua crítica construtiva, né, que possa estar em contato comigo, que é o 011 99991 6184. Pelo WhatsApp eu não atendo o telefone. Fala de novo. 99991 6184. Eu não atendo o telefone porque é muita ligação. Então, pela mensagem do WhatsApp, eu consigo ali deliberar qualquer tipo de situação que a pessoa queira falar comigo. Então, antes de você nos deixar e dar o seu recado, a sua mensagem final, eu quero convidar uma pessoa muito especial, que é o nosso anfitrião aqui. Né? Nós estamos na Casa África, é a nova casa de artigos religiosos que nós temos aqui em São Paulo. E eu vou chamar o Sérgio, que quer dar uma palavrinha e também te presentear. Feliz. Sérgio, por favor. Nós queremos, em nome da Casa África Brasil, entregar para o senhor aqui uma recordação e ficar muito feliz, né? Que esse trabalho que você está desenvolvendo seja realmente próspero, que nossa religião realmente precisa. Tá? Então, em nome da Casa África Brasil, a gente fica muito feliz aqui com a presença do senhor. Tá bom? Uma benção e tudo de bom para o senhor aí nesse caminho. Eu vou pedir até só para todo mundo ver esse presente lindo que eu tô vendo aqui, de camarote. Casa África, coisa linda, olha. É um Oxalá, gente, uma medalha de Oxalá muito semelhante à que o Sérgio já me deu, né, que é a minha de Iemanjá, mas a que o pai Ortiz está recebendo é um pai Oxalá, que é um símbolo do branco, da Umbanda, que ele tanto representa. Eu fico muito feliz e na verdade, o nosso anfitrião aqui, ele tem um espaço de luz e que a gente fica feliz de fazer parte já desse momento, desse local, que é um local extremamente agradável, né? E aqui com esse olhar maravilhoso desse programa. Axé. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez pela audiência. Nós queremos agradecer a realizadora Casa África por mais essa oportunidade de a gente poder trazer informação, da gente poder trazer mais sobre nós falando sobre nós, sobre o nosso olhar. Obrigada. Até semana que vem.